canta desde Você nasceu sempre. onde? Eu nasci em São Paulo, mas meus pais, eles são do Nordeste, do Piauí, os dois. Você sempre morou aqui? Sempre morei aqui, meus pais se conheceram aqui. Minha mãe cantava com as irmãs e meu pai já cantava, era cantor, tipo, famoso dos anos 70. E daí eles se encontraram, casaram, tiveram filhos e desde criança eu canto também com meus irmãos. Eu tive um grupo chamado Turma do Barulho com os meus irmãos. E a vida foi assim, igreja, compromisso, viagem, escola e muitas obrigações, mas também muita coisa legal. A gente teve a oportunidade de viajar o mundo inteiro por causa da música, de conhecer muita coisa, de aprender muita coisa também, aprender a lidar com pessoas diferentes. Meus pais sempre foram muito hospitaleiros, sempre foram pessoas extremamente generosas, sabe? Por conta de toda essa questão, não só da música, mas do ministério de pastor. Né? Virava e mexia, meu pai estava sempre fazendo trabalho social. E era um misto de coisas, música e igreja. E daí, com 16 anos, eu acho que tinha 15, 16 anos, meu pai montou um estúdio de gravação. E aí, depois desse estúdio, as coisas começaram a se profissionalizar um pouco mais para mim, na música. Né? A gente gravava já viajava. Só que, para mim, como compositora, foi um start a partir do estúdio de gravação. Não só como compositora, mas também como vocalista. Eu comecei a trabalhar com outros produtores, comecei a mostrar meu trabalho para outras pessoas. E aí, oportunidades foram vindo. E nesse período eu comecei a idealizar o meu projeto solo. Só que eu só fui lançar o meu primeiro álbum com 27 anos de idade, assim, tarde até, porque eu tinha muito medo, eu era meio insegura com as coisas. E eu queria fazer um negócio bem feito, top. E na época o mercado gospel era um pouco mais fechado, não tinha essa variedade que a gente vê hoje, sabe, de música pop, de música mais moderna, né? R&B, às vezes, né? Era bem mais resumido. Então, foi um tempo até amadurecer, até eu conseguir uma chance, até alguém me dizer sim. Eu tive que fazer tudo por conta, para daí a Sony me dar uma chance e distribuir o meu primeiro álbum. Nossa, tô falando... Aquelas querendo dar uma descansada. Do seu primeiro Respira. álbum, qual que emplacou? Por favor. Vamos com calma. Não, então, aí eu queria fazer um álbum autoral, com músicas minhas. Gente, dá muito trabalho, né? É muito dinheiro que se gasta para você fazer um projeto assim, onde você quer inovar, você quer trazer algo diferente. Na época, eu lembro que eu vendi carro, eu juntei dinheiro, pedia ajuda para as pessoas. Você investiu tudo. Tudo. Aí eu queria gravar cordas em Praga, lá na República Tcheca, porque era um esquema que era mais barato, mas mesmo assim ainda era caro. Tipo, na época eu gastei só de cordas 15 mil reais, entendeu? Para mim era uma fortuna. O projeto em si saiu, sei lá, quase 100 mil reais na época, 10 anos atrás. Era muito dinheiro. Muito caro. Sim. E aí tinha coisa que não dava certo, aí eu refazia, eu não gostava. Enfim, foi um processo, assim, um laboratório. Até porque era o primeiro álbum que eu estava produzindo. Tive a ajuda de muitas pessoas. Mas demorou 3 anos para ficar pronto. E quando ficou pronto, graças a Deus que eu consegui uma distribuição na Sony. Mas antes eu mostrava, sabe? Mostrava, tipo, demo para as gravadoras. E todo mundo me falava não. Não. Ah, ela só serve para participação especial. Para cantora solo, acho que não vai dar certo. Não, e você vê a importância que tem, né, de você acreditar no seu negócio, no propósito, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, que quando a gente tem um propósito, esse propósito ele é muito mais forte do que qualquer medo que a gente tenha, né? Porque eu tinha tantas inseguranças na época, eu era tão nova, mas eu tinha muita certeza de que eu poderia contribuir, sabe, pro mercado gospel na época, e que realmente eu tinha um diferencial musical
e que em algum momento alguma coisa ia dar certo para mim. E que você tinha força solo. Sim, exato. E eu nem pensava, eu nem conseguia formular muito dessa forma, mas Entendi. eu acho que eu sentia que eu precisava, sim, insistir e que em algum momento ia dar certo. Entre altos e baixos, né? Sempre tem... Esses 3 anos também não era só por conta da dificuldade financeira. Também tem os altos e baixos emocionais, de você, às vezes, pensar, caramba, será que eu não estou sendo louca? Será que eu não estou viajando na maionese? Mas daí, respira, há um novo dia, você acorda e aí vai e Seus continua. pais também botavam fé. Eles botavam fé, mas eles vieram de um segmento bem mais tradicional, pentecostal da igreja. Então, eles queriam que eu fosse uma cantora pentecostal, né? Tradicional. O que é? É Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Um beijo, Bleia! Assembleia de Deus. Filha de pastor da Assembleia de Deus. Então tinha uma pressão, mas hoje eu vejo que era porque meus pais queriam me proteger, né? A gente sempre quer mostrar o caminho que a gente conhece, né? Hoje eu sou mãe, então eu me imagino, né? Tipo, ficando insegura se o meu filho mostrar para mim que é uma coisa que eu não conheço, totalmente diferente. Ai, meu Deus, eu não vou poder ajudar meu filho de nenhuma forma. Não conheço, não sei como que é isso. Mas hoje, meu pai, ele é o meu maior fã. Ele sempre me manda e fala, filha, tô acompanhando aqui, viu o seu novo clipe, ó, tá da hora, a galera tá curtindo. Então, se ele estiver assistindo, um abraço pro seu pai. Sim, um beijo, pai. Mas é assim, a gente também tem que saber o que a gente quer, né? Uhum. E por mais que os meus pais fossem músicos e me apoiassem, eu sabia, graças a Deus, eu sabia muito bem o que eu queria e não desisti, né? E aí, lançou o álbum e o Aí- álbum estourou. Lancei o álbum, na época, o digital estava começando, né? Há 10 anos atrás, não sei se vocês lembram, tipo, o YouTube estava engatinhando, tinha o SoundCloud, vocês lembram do SoundCloud? Lembro. 2012, É. 2013 era a época mais fervorosa ali do SoundCloud. Exato, e eu fui meio que o teste da gravadora para ver essa nova era digital. E daí eu lembro que a música até caiu do sistema porque ultrapassou os limites de plays permitidos pelo SoundCloud. Mas foi tudo muito gradativo na minha vida, sabe? Não houve um momento assim de tipo, pá, estourou do nada. Não, foi uma coisa muito gradativa. Quem me levou muito foram os meus fãs, a galera que curtiu o som e daí acabou falando para um, para outro, para um, para outro. Aí eu comecei a sentir nas apresentações que estava dando certo e que talvez seria assim o meu caminho. Uhum. Aí eu não demorei muito para gravar o meu próximo projeto, que foi o Criador do Mundo, que inclusive a capa é toda cheia de planetas e coisas astronômicas. Que É. lindo, cara. Sim. E aí, 1 ano eu já estava produzindo o meu próximo álbum, que daí esse álbum acho que fez mais, repercutiu mais, até porque foi um álbum que eu tive a ajuda do meu irmão, me ajudou a produzir e tal, aí eu acho que ficou um pouco mais popular, sabe? Entendi. Uhum. O primeiro é bem alternativo, mas eu gosto muito do meu primeiro álbum. Tem músicas que eu fiz com, sei lá, 10 anos, 15 anos. Caramba. Tem uma compilação assim de Doideira músicas isso. muito antigas e músicas mais recentes. O Criador do Mundo também. Todos os meus álbuns são assim. Eu sempre pego músicas que eu fiz, tipo, lá atrás, sabe? E coloco pra ter um fresh, assim. Porque o compositor tem muito disso, né? A gente tem fases. Tem fases que a gente tá compondo um estilo muito, muito, muito. Daqui a pouco a gente tá ouvindo outras coisas, tá com outras influências, daí a gente compõe um monte de música irmã, parecida, tal, 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 tal. Aí eu sempre tenho gravações, audio notes de 2010, 2011, que eu vou lá, ouço e falo, Resgata. caramba, isso é bom, vou usar isso. Quem que eram as suas influências quando você compôs os primeiros álbuns? Eu gosto muito de rock, bandas, né? Eu cresci ouvindo, gente, sou dos anos 80, então eu cresci ouvindo Metallica, Silverchair, Foo Fighters, quem que eu gostava muito também? Essas bandas, gente, de rock. Fala aí, o que vocês curtem de rock, vocês ouviam desse tempo?
Eu não sou Queen. do rock. Não! Queen. Ai, tudo. Todas essas bandas eu sempre Depois consumi mais pros anos muito. 90, Nirvana. Nirvana, Você levou um ouvia susto que eu fiquei muito. até preocupada agora. Cara, eu jurava que você curtia um rock. Você sabe que esse final de semana eu ouvi isso? Ah. Eu tava lá no show das meninas, aí um dos caras que trabalhava, o Edu, que ele é o maquiador da Maiara, ele falou... Cara, eu nunca imaginei, eu sempre achei que você fosse do rock. Eu falei, mas da onde MPB. você tirou? MPB. Eu sou do sertanejo e pagode. Você vê como que Viu? E aí as ele falou- aparências Não dá pra enganam. Aí ele Ele falou, pela cara, capa. deve ser a 10ª vez que eu te vejo no show sertanejo. Eu falei, porque eu gosto de sertanejo. Horas. Eu acho que é por isso, talvez. Caraca. Hoje eu gosto de tudo, né? Eu ouço tudo. É Sim. que na adolescência eu acho que a gente tem um estilo que a gente emplaca ali, que a gente quer levantar a bandeira. E aí a gente fica mais num estilo. Sim. Não sei. E mesmo depois de uns anos, quando você vai escutar uma música que você quer relaxar, assim, que você quer ficar É confortável... o flashback. Você escuta o que É. você escutava na sua adolescência. É isso mesmo. Eu vi uma coisa, um estudo falando assim, que, tipo, a gente tem uma fase de conhecer, que é ali da Isso. adolescência. Aí tem uma fase que você estabelece. E aí, Isso. dali pra frente, você dificilmente vai ouvir coisas novas. Sim. Exato. Então, por exemplo, quem vai no show do Roupa Nova, fã de Roupa Nova, se o Roupa Nova lançar uma música boa, beleza, a gente vai ouvir. Mas a gente quer ouvir As antigas. Dona, a gente quer ouvir Sapato Velho, a gente quer ouvir... Ai, gente, e pra quem é cantor? Porque Pensa como que Você é. quer ouvir aquelas. Sim. Você tendo que cantar em 2022 as músicas de 2012. Azar, é porque... assim. Não, mas Ninguém eu sou mandou. cantora, mas eu também sou fã. É, então eu então você entendo, entende. sabe? É. Ah, Não, eu gosto das e músicas que eu canto. A gente tem graças a esse Deus. lance de... Tanto é que, tipo, Ruge, volta, lota. Sandy Júnior, volta, lota. Porque a gente quer ouvir as coisas que a gente ouvia. E é uma ligação emocional, né? Total, É, total. total. Como é que se chama? É da memória? É, como que memória se chama? afetiva. É a memória afetiva. Memória exatamente. afetiva. Sim. Aí é isso, tipo, desde então estou gravando as minhas músicas, mas aí tive a oportunidade de produzir outros cantores, inclusive a Pri, que veio aqui